No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. É um prazer ter você por aqui, prazer ter todos vocês por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha todos os dias aqui pela internet, nas ondas do rádio. Deus abençoe você e a sua família, sempre juntos com esse propósito aqui de anunciar as verdades que libertam. E você pode nos apoiar divulgando esse link do vídeo para você que acompanha na internet, você que recebeu o áudio através do nosso grupo de WhatsApp, o grupo Minuto da Unicidade. Você depois dá uma olhada lá na descrição deste vídeo, onde está ali o título do vídeo, você clica em saber mais e aí você vai rodar lá e você vai ver os links lá. Tem um link do livro, tem um link do grupo, enfim, tá bom? Dito isto, a gente vai aqui para o tema de hoje. Há uma profecia, que está lá no Antigo Testamento, dita pelo profeta Joel, que eu gostaria de falar com as pessoas que nos ouvem aqui. Diz assim o profeta Joel: "E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar." Joel, capítulo 2, verso 32. Joel está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz que em Jerusalém haverá livramento. Então todos aqueles que o Senhor chamar devem invocar o nome do Senhor. Isso é uma profecia, Profetizar, ou seja, anunciar as coisas antes que elas aconteçam. Entendeu? Você vai profetizar, não é adivinhar, é profetizar, é falar pelo Espírito o que vai acontecer. Essas são as missões, por isso que tem que estar edificado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, porque os profetas apontavam para o futuro e os apóstolos vêm corroborando o que disseram os profetas, entendeu? Porque Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 20, edificados e alicerçados sobre o fundamento, a doutrina dos apóstolos e profetas, cujo fundamento, a pedra principal é Cristo Jesus. Que maravilha, né? Então, profetas falaram com antecedência, profetizaram, proferiram antecipadamente as coisas. Então, o profeta Joel fala que todo aquele que invocar será. Não é todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo, não. Será no futuro que a salvação se daria através do nome do Senhor, não da lei, dos rituais, da lei mais, daqueles pactos da lei. Muito interessante, E o apóstolo Paulo, ele diz isso. Veja, olha o que Paulo vai dizer muito depois, evidentemente: edificada, alicerçada a doutrina dos apóstolos e profetas, não é isso que Paulo diz? Mas para Roma, Paulo diz o seguinte: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, Quantos? Um mesmo é o Senhor de todos. O Senhor de Joel é o Senhor de Paulo, rico para com todos os que invocam. Verso 13, Paulo está dizendo que a Escritura diz isso, Olha o que mais a Escritura diz no verso 13 aqui, estou lendo em Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está aqui, pelo Espírito, confirmando da importância para Roma de invocar, confessar com a boca para a salvação. Muito bem, dito isto, preste bem atenção, o Minuto da Unicidade de hoje ele está ligado com o de ontem, falando sobre o batismo nas águas. Aonde é que se confessa para a salvação? É todo aquele que levantar a mão lá no apelo, quando o pastor faz, que precisa aceitar Jesus, a pessoa levanta ali emocionada porque ouviu uma pregação impactante. Hoje nem tanto, Mas antigamente as pessoas ouviam a verificar o grande e famoso sermão que até a filosofia estuda, o famoso
sermão de Jonathan Edwards, né? Pesquisa aí esse tema, pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois você dá uma olhada lá nesse sermão, é assustador, mas foi um sermão que entrou para a história, porque as pessoas na cidade que ouviram esse sermão agarravam-se aos bancos, né? Tremiam de medo, seguravam nos postes, abraçavam os postes. Era porque Edward disse que o inferno estava já aberto, com a boca pronta para tragar, porque a ira de Deus estava ali naquele momento. É uma coisa assim extraordinária. Acho que todo o teólogo precisa e deve conhecer, e precisa, se não conhece, deve estudar sobre o sermão de Jonathan Edwards. Então ali, por que eu estou dizendo isso? Porque estou falando num contexto de uma pregação impactante. As pessoas se apavoram, ou as pessoas se sentem constrangidos, né, com o pecado, os seus pecados, e aí, não, ali no ato de emoção, levanta a mão e o pastor fala: agora, né, abençoa essa alma, Senhor, e escreve o seu nome no livro da vida. É naquele momento que a pessoa tem o nome escrito no livro da vida, no momento do apelo, é isso que eu quero dizer. No momento que a pessoa ali chora, ela tem o nome, ela se arrependeu ali, é isso. Aí ela confessa: não, eu aceito Jesus. Porque visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As mesmas palavras de Joel, capítulo 2, verso 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estou contextualizando. Mas e aí, aonde que invoca? Porque, né, vamos dizer, lá uma pessoa que não conhece a Deus, lá você chega agora lá numa religião aí que a pessoa está no engano, e ali a pessoa fala: não, eu creio em Jesus, eu confesso que Jesus. É ali que se confessa? Onde é que nós fazemos a confissão de fé? Eu vou terminar aqui, o tema é muito amplo, está nas Escrituras, mas é no momento do batismo que você faz a confissão de fé para a salvação. Você sabia disso? O próprio Paulo, que está escrevendo aqui para Roma, ele diz como foi a sua conversão. Escreve lá no livro de Atos, capítulo 22, no capítulo 22 ele narra que Ananias foi ter com ele, verso 12 de Atos 22. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco, verso 11, né, que eu estou lendo de Atos 22. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a visão. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Verso 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em nome do Senhor. Ananias faz a pergunta de retórica para Paulo, fala o chamado dele, que Deus mandou ele lá, ele orou, recuperou a visão, e agora Paulo está dizendo: e agora por que te demoras? Levanta-te e lava os teus pecados, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Em outras traduções, o nome do Senhor Jesus. E aconteceu, e aí Paulo continua dando testemunho. Esse é o testemunho de Paulo, quando estava sendo julgado, dizendo como foi sua conversão. E ele foi batizado aonde? Lavou os pecados dele através do batismo, invocando o nome do Senhor. É por isso que eu falo no seminário: aquele que batiza e aquele que é batizado, ambos têm que invocar o nome do Senhor. Quem batiza, invoca sobre a pessoa. E quem é batizado também invoca o nome do Senhor. Eu, fulano de tal, me batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. Entendeu o que Pedro diz lá? Arrependei-vos cada um de vós e sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Então ele está falando: lava-te os teus pecados, invocando o nome do Senhor. É uma cerimônia muito importante, principal do livro de Atos, sendo batizado em nome do Senhor Jesus. E aí eu pergunto para você que ainda não foi batizado nas águas nesse nome:
é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já tem acesso a essa informação, já sabe da verdade. Por que te demoras? A mesma pergunta que Ananias fez para Paulo eu estou fazendo para você. Por que te demoras? Por que te detens? É hora de você tomar uma posição, uma atitude e buscar urgentemente a pessoa, a igreja certa, a igreja que batiza nesse nome, a pessoa certa para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e lavar os teus pecados. Só nesse nome. É só neste nome. Quer ver a prova disso? Quer ver a prova bíblica? Para terminar, vou ler mais um texto. 1 João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E já João, outro apóstolo, diz na sua carta, 1ª carta 2, verso 11. Eu estou escrevendo para vocês, filhinhos, porque é pelo seu nome é que vos são perdoados. Nome perdoa pecado. Nome para perdoar pecado. É pelo seu nome, no singular, não seus nomes, pelo seu nome. Vos são perdoados os pecados. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. É nas águas do batismo que você invoca o nome do Senhor para perdão dos pecados. Não sou eu que digo. É uma exegese bíblica, é uma profecia de Joel que se cumpre na igreja primitiva. É por isso que toda a igreja primitiva batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. E você, por que está te demorando? Por que ainda está pensando? Será que isso tudo mesmo é verdade? Será que é isso mesmo? Para terminar, Paulo diz aí mesmo, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele diz, pois como ouvirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Versos 14 e 15. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Porque o evangelho naquela época, como deve ser no dia de hoje, era anunciado de porta em porta, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Hoje nós temos aí recursos para chegar até essas pessoas. É por isso que nós estamos aqui com esse compromisso, levando, quando os nossos pés vão para os estúdios gravar, enviar a mensagem, alguém pega e compartilha, alguém pega, marca uma reunião de estudo, alguém dá um estudo importante sobre esse tema, isso é bom, louvável e agradável a Deus. Eu volto amanhã, ore por nós, você que pode, apoie esse ministério, incentive o nosso trabalho, ore por nós, seja uma coluna do programa Nossa Voz, do Minuto da Unicidade, seja um mantenedor desse trabalho, porque nós precisamos de toda a sorte de ajudas para que nós possamos alcançar as pessoas que precisam ouvir essa verdade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.